A lista de empresas brasileiras que foram para a lona ficou mais gordinha ontem. Só no ano passado, citando exclusivamente os grandes casos, nós temos Americanas, Light, Oi, Grupo Petrópolis, 123 Milhas. Os últimos dados públicos mostram que o Brasil fechou 2023 com mais de 3.800 casos de recuperação judicial em andamento. E agora nós temos mais um integrante nesta triste lista logo no comecinho deste novo ano de 2024. Gol entra com pedido de recuperação judicial na terra do Tio Sam. Dívida é estimada em 20 bilhões de reais. Pois é, a Gol anunciou ontem, dia 25 de janeiro de 2024, um dos capítulos mais tristes da sua história, que começou em 2001. O pedido de recuperação judicial no Tribunal de Falências do Tio Sam, o chamado Chapter 11. Rob, mas a Gol não é uma empresa brasileira? Por que ela pediu recuperação judicial nos Estados Unidos? Porque a lei brasileira ela é muito pior do que a lei americana. A lei brasileira ela prevê que caso a empresa entre em recuperação judicial dentro da justiça brasileira, os contratos de arrendamento de aviões ficam de fora. O problema é que a principal fonte de peso no endividamento da Gol é justamente esses contratos de arrendamento de avião. Já nos Estados Unidos funciona de outra forma. A lei americana protege a empresa nesses tipos de contrato de arrendamento. Ah, Rob, mas então qualquer empresa brasileira pode pedir recuperação judicial nos Estados Unidos? Não. Para você pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, você tem que comprovar a relação com a terra do Tio Sam. No caso da Gol, ela opera vários voos comerciais para os Estados Unidos. Então essa comprovação está mais do que na cara. Vale esclarecer também que o Conselho de Administração da Gol autorizou os advogados brasileiros a também buscarem a proteção judicial dentro do Brasil. Até mesmo porque a maioria das operações da Gol, como você bem sabe, é dentro do solo tupiniquim. Só que a maior parte dos credores, ou seja, os donos da grana para quem a Gol deve, eles não estão no Brasil. Eles estão no exterior. Então os gringos, entre optar pela lei brasileira e pela lei americana, entre a justiça brasileira e a justiça do Tio Sam, qual que você acha que eles vão optar, né? Então é claro que eles ficam muito mais tranquilos quando o processo ocorre na terra americana, por conta de todos esses motivos que eu estou explicando aqui para você, sem contar o mais importante de todos, que é a maior segurança jurídica que você tem nos Estados Unidos comparado com a insegurança jurídica que você tem em terras brasileiras. E como que ficam os voos da Gol? A empresa vai continuar funcionando normalmente? A empresa vai cancelar os voos? Vamos ver aqui na tela o que a própria Gol falou no seu comunicado oficial publicado dia 25 de janeiro de 2024. Fato relevante. Esse fato relevante não é apenas uma página, são várias e várias informações. E aqui eu selecionei exatamente o trecho que você quer saber a resposta. Os voos de passageiros da Gol, os voos de carga da GoLog e o programa de fidelidade Smiles e outras operações da companhia vão continuar normalmente. A Gol seguirá oferecendo serviços de viagens aéreas, assim como seu programa de milhas, o Smiles, não sofrerá alterações. A Gol é uma companhia aérea brasileira que todos nós conhecemos, né? Não temos muitas opções no mercado, então esse é um dos motivos da gente conhecer ela. Tem a Latam, a Azul e a própria Gol, mas ela tem bastante tempo de estrada já, como eu falei agora há pouco, desde 2001 que ela está no mercado e ela tem alianças fortes com empresas conhecidas mundo afora, como American Airlines e Air France. Hoje, a Gol tem 14 mil funcionários. É gente pra caramba, né? E uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737. Apesar da Gol ser uma grande empresa, vide os números que eu acabei de mencionar para você, ela está no setor aéreo. Esse setor, meu amigo, é muito difícil. Basta você dar uma refrescada na memória comigo. Se você já é um pouco mais velho, você vai lembrar de tudo isso daqui. Se você é novo, você vai ficar sabendo agora pela primeira vez como companhia aérea é delicado. Você se recorda da Transbrasil e os seus aviões coloridos
pelos céus brasileiros, em abril de 2002, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência da Transbrasil. Ficou só nessa? Claro que não. Quem não se lembra da VASP? Essa empresa foi muito famosa em setembro de 2008. VASP vai à falência e encerra atividades. Não paramos por aí, infelizmente. Temos mais uma que é lembrada na memória dos brasileiros, a Varig. Quem não se lembra destes aviões espalhados por todo o Brasilzão? Também a Varig não teve um bom destino. Justiça do Rio de Janeiro decreta falência da Varig, agosto de 2010. Então você percebe de forma cristalina que o setor aéreo é um livro repleto de histórias de fracassos. Para qualquer empresa que queira se aventurar neste segmento da economia, você tem o querosene de aviação, que é um custo altíssimo, bastante volátil. Muitos custos dolarizados, então a questão cambial real-dólar influencia direto no balanço das empresas aéreas. Você tem o endividamento, via de regra elas fazem arrendamentos, que eu vou explicar para você como é que funciona daqui a pouco, e dívidas bancárias também. E o presidente da Gol, ontem mesmo, ele aproveitou para falar mais sobre o processo de recuperação judicial. Ele falou bastante, eu selecionei aqui 2 trechos que eu tenho certeza que são respostas a perguntas que você tem aqui dentro da sua cabeça. Em relação à dívida, o presidente falou, olha, é cedo para falar o número exato, né? Porque o objetivo nosso é desalavancar, ou seja, reduzir o nível de endividamento da empresa. Sobre o valor da dívida, o dado mais recente é cerca de 20 bilhões. Só que quando ele fala dado mais recente aqui, é do terceiro trimestre de 2023. Nós já estamos em janeiro de 2024, então esses números mudaram. Só que esses são os últimos números públicos, né? Ele mesmo disse que tende a ser um valor maior, uma vez que tem pendências que foram contraídas após a divulgação do último balanço. O último balanço é esse que eu mostrei ontem na tela para você. Essa é a informação pública que todos nós temos acesso. Como ele mencionou, 20 bilhões, exatamente como está destacado em amarelo para você, mas ele também alertou que esse valor pode ser maior. E a segunda parte que chama atenção aqui é quando ele diz que a empresa realmente não vai reduzir a sua oferta de voos no Brasil, não tem previsão de diminuição das operações, e esse processo de recuperação judicial nos Estados Unidos é para proteger a Gol de qualquer ação de arrendadores de aeronaves. Aqui vem um ponto muito importante para você entender como que funciona o mercado de aviação como um todo. As companhias aéreas, na sua absoluta esmagadora maioria, não são proprietárias dos aviões. Elas fazem um contrato. E o nome desse contrato é contrato de leasing, ou se você quiser chamar, o modo brasileiro, arrendamento mercantil de aeronaves, que é da seguinte forma. Você tem aqui a locadora, que é a proprietária do avião, e ela vai disponibilizar uma aeronave para a companhia aérea. No nosso caso aqui, a Gol. A Gol, ela é locatária. Portanto, para usar o avião, ela vai fazer pagamentos periódicos para a locadora. É uma espécie de aluguel. Ou seja, esses aviões não são de propriedade da Gol, e sim da empresa que faz esse arrendamento mercantil, esse leasing. Simplificando aqui para você entender bem, é como se você fosse até a Localiza, a Movida, e alugasse um carro para você começar a ganhar dinheiro em cima dele, através do 99, do Uber ou qualquer aplicativo de transporte. Você não é proprietário daquele veículo, entende? Você vai lá ficar pagando enquanto você usa, mas o dono, quem que é? É a Localiza ou a Movida. É claro que existem distinções nesse contrato, não é tão simples igual você ir na Movida ou Localiza, mas esse é o espírito da coisa. Essa é a essência do contrato de arrendamento mercantil das aeronaves. Quais são as vantagens para a Gol fazer o arrendamento? É o menor custo imediato. Para você comprar um avião, é muito, muito caro. Você ia descapitalizar a sua empresa. Então, quando você faz aqui o leasing, você acaba colocando menores valores de imediato. Tem desvantagens. Uma delas
é você sempre tem que estar fazendo o pagamento em dia, mesmo que você não esteja usando o avião, não esteja realizando voos, como, por exemplo, aconteceu durante o C-19. Os aviões ficaram no solo, mas você ainda tinha que pagar o contrato. Afinal de contas, ele está em sua posse. Se você está usando ou não está usando, não é problema meu, o dono do avião. Ele está em suas mãos. Então você precisa fazer os pagamentos. E quando você olha os arrendamentos dentro do balanço da Gol, perceba que eu deixei destacado em amarelo, 9 bilhões e 800 milhões de reais de dívidas são justamente dos arrendamentos. Se você olhar todos os tipos de dívidas que a Gol tem, qual que é a maior? É justamente os arrendamentos. Então, se você deixasse de fora eles, não ia adiantar nada a recuperação judicial. Agora você encaixou uma pecinha na outra e entendeu por que eles procuraram o Chapter 11 da Justiça Americana ao invés da Justiça Brasileira. Logo após o anúncio da recuperação judicial, né, no dia seguinte com as operações da Bolsa de Valores, no momento que eu estou conversando aqui com você, as ações estão despencando quase 13%. Mas quando você olha no longo horizonte, as ações da Gol não deram alegrias para os investidores. Uma queda, desde que elas começaram a ser negociadas aí na Bolsa de Valores, de 92,7%. Isso tem motivos. Quando você pega os resultados da Gol dos últimos anos, é meio complicado, né? Aqui você vê de 2016 a 2022, daqui a pouco eu coloco o mais atualizado 2023 para você. Dá uma olhada, oscila muito, né? Tem alguns anos que você tem uma lucratividade e depois você tem grandes pancadas de prejuízo. Os mais recentes é a mesma história. Ontem eu conversei com você mostrando, né, os trimestres mais recentes de 2023 e 2022. É uma oscilação maluca. Lucro uma hora, prejuízo outra hora. Lucro uma hora, prejuízo outra hora. Então não tem jeito. No longo prazo, se a empresa não tem consistência, robustez nos seus resultados financeiros e o mais importante, né, um crescimento da lucratividade, a ação não vai valorizar. Pelo contrário, o caminho mais provável é seguir isso que você está vendo na tela. Bom, nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para que você descanse e aproveite bem o seu final de semana com as pessoas que você gosta. Fique com Deus e a gente vai se ver na próxima semana. Forte abraço e até lá.